A segunda-feira é sempre mais difícil, né? O Dia Internacional da Preguiça, mas a gente tem sempre um tema importante sobre aquilo que mexe com o nosso financeiro, com o nosso bolso. E olha, muito mais que estatística, o desemprego de fato tem sido cada vez mais a realidade de milhares de trabalhadores brasileiros. Gerar renda nessa condição é quase impossível. E aí, será que existem alternativas? É sobre esse tema que iremos conversar a partir de agora com a nossa economista de plantão, a nossa querida Josi Gomes. Está no ar o Pausa do Café. Minha querida Josi Gomes, prazer recebê-la, bem-vinda sempre. Bom dia, Tiago. Bom dia. Eu vou logo servir um café, porque é um tema que mexe com o bolso de todo mundo e um café nos traz um pouco de alívio ou nos traz reflexões importantes, né? Josi, como é que uma pessoa desempregada, sofrendo já há bastante tempo, por exemplo, que perdeu o emprego no início da pandemia, nós estamos falando de 2 anos atrás, né? E aí pensou que ia ter um alívio, aí veio a tal da guerra da Ucrânia, que também tem essa influência da tal da globalização. Como é que essa pessoa, de repente, ela pode redesenhar a vida, digamos assim, começar a gerar renda e sair da condição de desempregado? Bom, Tiago, o desemprego é um dos problemas que realmente preocupa milhões de brasileiros, né? Afinal, são muitos desempregados. E todos esses fatores, como você colocou, implica diretamente na geração de mais empregos. O ideal seria que nós tivéssemos a condição e o hábito também de poupar, de ter uma reserva de emergência, por exemplo, para que numa situação como essa a gente conseguisse assegurar pelo menos uns 6 meses até que a gente se recolocasse, arrumasse um novo emprego, mas nem sempre isso é possível, né? Essa seria a realidade ideal, né? Isso sim. O trabalhador ganhando um salário mínimo poupar, conseguir poupar é quase que impossível, né? Exatamente. A gente sabe que essa situação não é para todos e realmente é complicado, principalmente com a inflação que a gente vem falando tanto dela. Mas existem alternativas que podem ser colocadas em prática, a gente chama bastante atenção para isso, até porque a questão do desemprego é algo que preocupa, além do Brasil, outros países também, né? Porque isso tem se observado realmente que há uma redução na empregabilidade. E outras alternativas têm que ser colocadas em prática para amenizar isso. Então, o que é importante a gente ter em mente? Primeiro, uma saúde mental, né, para que a gente possa suportar esse desemprego, né, essa condição realmente limitada. Manter essa sanidade sem dinheiro no bolso, realmente. É outro desafio. Oh. Mas vamos lá. É importante que a gente identifique os nossos talentos, né, quais são, uma pergunta que eu sempre aconselho, que eu sempre faço. Bom, se eu perdesse meu emprego hoje, que alternativa eu teria? Ao que eu iria recorrer? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas habilidades? Eu tenho habilidade de costura, eu tenho habilidade com maquiagem, cabelo, artesanato, culinária. Várias alternativas podem ser também, nesse momento, colocado em prática. Claro que para tudo tem que ter um pequeno investimento. E essa é uma condição também que a gente não tem como recorrer ao crédito, um crédito, né, mais acessível. Mas é necessário buscarmos alternativas nesse sentido. Pois é, e aí precisava ter até uma política pública para facilitar o acesso a esse crédito, né? O cidadão está ali, né? Sem eira nem beira. Ah, vamos transformar então o meu hobby, eu gosto de cozinhar. Tem muita gente que, né, transformou o seu hobby em um meio de vida, né? Mas que precisava de um impulsionamento. E só que esse impulsionamento tem que vir através de quê? De financiamento, de linhas de crédito. E aí quando você vai buscar isso com os bancos oficiais ou com os próprios bancos privados, o que se encontra parece uma barreira intransponível. O sistema funciona para que você não tenha acesso, né? Exatamente. Então, olha, veja que o brasileiro é criativo, a gente sabe disso, ele busca alternativas, em geral sim busca alternativas, mas precisa daquele empurrãozinho. Mínimo, né? E não tem como dar esse empurrão se a gente não contar com a participação do poder público. Tem que facilitar esse acesso ao crédito. Eu não digo que tem que facilitar e tem que acompanhar. É para isso que existe, por exemplo, o Sebrae e outros órgãos que podem acompanhar. Mas isso tem que ser feito, assim, pensado num projeto acessível, porque há aqueles que realmente têm uma renda muito baixa. Eu lembrei agora de
programa de crédito que foi lançado até para o próprio governo estadual aqui em Alagoas, mas o cidadão, para ter acesso à linha de crédito, não poderia estar negativado. Aí ele está negativado porque perdeu o emprego, né? Ou seja, para sair desse negativo, né, do vermelho, precisa da linha de crédito. Ou seja, as coisas estão ali para não funcionar. Não basta apenas dar a ferramenta, não basta apenas também dar o crédito. É preciso que dê um acompanhamento, que haja uma assessoria, que pense em projetos, em micro projetos que possam ser realmente implementados, que essas pessoas possam ter uma assessoria básica, pelo menos, para que possa tocar esse negócio. Se você esteve sempre acostumado a ter um emprego, né, um emprego que paga um salário mínimo, você nunca desenvolveu essa habilidade de empreendedorismo, de educação financeira, então você precisa, no mínimo, de um acompanhamento básico, de uma orientação, né? Porque é nesse momento que ele pode descobrir essa habilidade e ganhar, com certeza. Sem dúvida alguma. Bom, uma dose extra de esforço também vale, né? Tem muito conteúdo interessante nas redes sociais, né, nos canais de YouTube, tem muita coisa sobre empreendedorismo, vale a pena dar uma olhada, fazer as anotações e buscar um caminho. O que não pode é ficar sentado, né, esperando a banda passar, um mundo desabando e você sem dinheiro no bolso. Então, quem quer também vai à luta. Sim, né? Sem dúvida. É que nesse momento, assim, a gente olha as redes sociais, por exemplo, a internet, a gente que está, né? Eu falo das pessoas que estão numa situação de desemprego, elas não, em um dado momento, não se acham capazes, né? Então... Há uma desesperança, né? Isso, a autoestima vai lá para baixo. Então, até nesse sentido, é preciso também dar um acompanhamento, é preciso dar uma força. E nós também podemos fazer a nossa parte nesse sentido, né? É verdade. Tanto que nós aqui no Balanço Geral, nós vamos estar sempre trazendo dicas de empreendedorismo, né? Que é importante, esse é o nosso papel aqui também, todas as segundas-feiras com a minha querida Josi Gomes. Josi, prazer revê-la, tá? Parabéns pelo seu trabalho, eu tenho acompanhado aí também nas redes sociais o seu trabalho, né? Envolvendo a educação financeira, tá? E semana que vem a gente está de volta, tá? Uma boa semana a todos. Grande abraço. Josi Gomes, a nossa economista de plantão.